E agora começa o top 5 dos heróis brasileiros que ficaram fora dos livros de história do país. Em quinto lugar, Sepete Araju. Sepete Araju é um dos muitos heróis indígenas que não são reconhecidos nos livros de história do Brasil. Sepé foi um guerreiro indígena que liderou uma rebelião contra o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi estabelecido entre portugueses e espanhóis. O tratado determinou que Portugal iria ceder a região da Colônia do Sacramento em troca da cessão do território dos 7 povos das Missões, o povo de Sepé. 50 mil indígenas seriam expulsos de suas terras. Os indígenas não aceitaram a proposta e tiveram apoio dos padres jesuítas. A região rica em gado foi disputada com armas. Espanhóis e portugueses se uniram contra os índios guaranis. Com armas de fogo, a batalha foi um massacre de indígenas. Sepé, antes de ser morto com mais de 1.500 índios, disse uma frase conhecida até hoje: "Essa terra tem dono". Em quarto lugar, João Cândido. João Cândido se alistou na Marinha com apenas 14 anos de idade. O uso da chibata como castigo tinha sido abolido nos primeiros anos de regime republicano no Brasil, mas continuava sendo aplicado cruelmente na Marinha brasileira. Um contingente de 90% de negros e mulatos, centenas de marujos continuavam sendo castigados como no tempo da escravidão. Os marinheiros, insatisfeitos com a má alimentação e os castigos cruéis, fizeram um movimento conhecido como a Revolta da Chibata. João Cândido assumiu o controle e acabou com o motim. Foi chamado pela imprensa como Almirante Negro. O acordo seria o fim do castigo e a anistia dos rebelados, mas o governo não cumpriu o acordo, expulsou os marinheiros e prendeu João Cândido. Ele foi levado à masmorra, onde morreu vários companheiros. João Cândido chegou a ser internado como louco no Hospital dos Alienados. João Cândido foi absolvido, mas expulso da Marinha. Depois da revolta de João Cândido, a Marinha aboliu os castigos cruéis, mas João Cândido nunca foi reconhecido. Em terceiro lugar, a Juricaba. A Juricaba foi líder de uma das maiores guerras indígenas de resistência na Amazônia. A ocupação portuguesa na floresta escravizava os índios e deslocava as tribos, expulsando-os de suas terras. A Juricaba conseguiu salvar várias tribos, montando esquema de segurança que dificultava o deslocamento dos portugueses pelos rios e lagos. Mas, infelizmente, os colonizadores conseguiram organizar uma grande investida contra a Juricaba. Foram mais de 300 malocas incendiadas, 15 mil indígenas mortos, incluindo mulheres, crianças e idosos. A Juricaba viu sua tribo inteira ser massacrada. A Juricaba foi preso para ser vendido como escravo. Durante a viagem concorrente, se atirou no rio, preferindo a morte do que virar escravo dos portugueses. E foi mais um herói brasileiro que ficou fora dos livros de história do Brasil. Em segundo lugar, Luiz Gama. Luiz Gama era filho de homem branco e uma mulher negra escrava e foi vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos de idade em Salvador. Conseguiu se alfabetizar aos 17 anos e na justiça também conseguiu sua liberdade. Tornou-se advogado e ao longo da sua carreira libertou mais de 500 escravos. É conhecido como um dos maiores abolicionistas do Brasil, mas infelizmente está fora dos livros de história do país. Em primeiro lugar, Dragão do Mar. Francisco José do Nascimento, conhecido como Chico Matilde ou Dragão do Mar, era um jangadeiro e abolicionista que conseguiu com seu movimento fazer o Ceará abolir a escravidão 4 anos antes que o Brasil com a Lei Áurea. Francisco era chefe dos jangadeiros em 1881 e convenceu os colegas jangadeiros a se recusarem a transportar para navios negreiros os escravos vendidos para o sul do Brasil. A atitude levou ao fim da escravidão no Ceará. Dragão do Mar virou o símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil e foi homenageado posteriormente pelo governo do Ceará com seu nome dado ao Centro Dragão do Mar Arte e Cultura. E a história completa de todos os heróis citados aqui está no nosso quadro Você Conhece no nosso canal do YouTube. Aproveite e se inscreve, toda semana tem novidade e curiosidade. Até o próximo Top 5.